Antes de orarmos, convido você a um instante de quietude, um tempo para deixar a palavra de Deus falar profundamente ao seu coração. Existem períodos em nossa jornada em que o ânimo parece ser como um sopro vital à alma. Deus, em sua bondade, coloca diante de nós pessoas que servem de inspiração, que nos levantam quando estamos cansados e que, por meio de suas palavras e exemplos, nos recordam da fidelidade do Senhor. O simples fato de tê-las por perto aquece o coração, renova a esperança e desperta a alegria de viver. Contudo, há momentos em que o ruído da vida se cala, em que os aplausos se extinguem e até mesmo as vozes que nos confortavam parecem distantes. Nessas horas silenciosas caminhamos por vales solitários e o verdadeiro teste da fé se apresenta diante de nós. É nesses instantes que o inimigo tenta sussurrar as nossas inseguranças, fazendo ecoar medos e dúvidas. O coração pode se sentir abatido, o ânimo desfalecer e os pensamentos negativos podem se aproximar como sombras. Mas mesmo quando o apoio humano falha, o Senhor permanece constante, observando de perto cada passo que damos, tão atento a nós quanto sempre esteve. É nesse silêncio que o Espírito Santo deseja conversar conosco e reafirmar que não estamos sós. Muitas vezes é no deserto, na falta de barulho, que a voz divina se torna mais audível e clara, fortalecendo dentro de nós a lembrança de que a presença de Deus não depende de circunstâncias favoráveis. A verdade é que a vida cristã não se mede apenas pelos momentos de celebração, mas pelas estações de solidão em que a confiança é provada. Quantas vezes sentimos o peso de uma tristeza que parece não ter fim, ou quando a ansiedade tenta tomar controle da mente? É exatamente nesses períodos que somos chamados a exercer a fé ativa, a aprender a encorajar-nos no Senhor. O rei Davi compreendeu essa realidade profundamente e deixou registrado no livro dos Salmos, capítulo 42, versículo 11. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Com essas palavras, Davi não falava apenas a Deus, falava para si mesmo. Ele ordenava ao próprio coração que se lembrasse da bondade do Altíssimo. Assim também devemos agir, decretar à nossa alma que o Senhor continua sendo fiel, mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. Devemos declarar que ainda creremos, ainda confiaremos, ainda louvaremos. Esse tipo de fé não é construída no conforto, mas na adversidade. É nesses momentos que decidimos quem realmente guia nossos passos, o medo ou a fé. A palavra de Deus é o antídoto contra a desesperança e dela brota o poder que sustenta a alma abatida. Quando tudo parece ruir, é a lembrança das promessas divinas que ergue o espírito e renova a esperança de que Deus está no controle de tudo, inclusive de nossos vales mais sombrios. Por isso declare dentro de você: confiarei no Senhor, acreditarei na sua palavra, permanecerei firme nas suas promessas. Essas afirmações não são simples frases de otimismo, mas declarações espirituais que têm peso no mundo invisível. A Bíblia celebra tais verdades inúmeras vezes, e o próprio Jesus Cristo, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, versículo 19, afirmou: Eu lhes dei autoridade para pisarem serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes causará dano. Não se trata de arrogância nem de força própria, mas da autoridade outorgada por Cristo a todo aquele que o segue. Quando o medo tenta paralisar, quando o inimigo se levanta com mentiras e distrações, lembre-se desta autoridade. O apóstolo Paulo reforça essa vitória na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 57. Mas graças sejam dadas a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Esses textos nos lembram de que a vitória vem do alto. Não são nossos esforços que nos firmam, mas o poder do Senhor que luta por nós e conosco. Assim, a fé passa a ser nossa arma, a palavra divina nosso escudo, e a oração o sopro que reacende a chama interior. Mesmo diante de ameaças ou dúvidas,
Somos chamados a permanecer firmes nesse amor vitorioso que nos sustenta todos os dias. Se isso falou ao seu coração, escreva amém. Paulo continuou a orientar seus filhos espirituais com palavras de coragem. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 7, ele declara: Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Esse versículo ecoa como uma verdade eterna aos corações que duvidam de sua força. Cada cristão precisa lembrar-se de que não foi feito para viver limitado pelo medo, mas fortalecido pelo Espírito Santo. O mesmo poder que ressuscitou Cristo habita em nós, e isso muda completamente a forma como enfrentamos a vida. Quando o pavor tenta se aproximar, o Espírito nos capacita a resistir. Quando a insegurança tenta dominar, o amor de Deus preenche o interior e lança fora todo o temor. É por isso que a oração não é mero ritual. Ela é o canal que nos conecta diretamente ao trono da graça. Orar é abrir o coração e permitir que o poder de Deus flua sobre nossas fraquezas. Por meio da oração, obtemos discernimento, recebemos paz e somos revestidos de autoridade espiritual. Cristo mesmo evidenciou a importância da comunhão diária com o Pai, retirando-se constantemente para orar em lugares solitários. Cada encontro com o Senhor renova a nossa força, refina a nossa fé e nos ensina a enxergar as lutas sob a ótica do reino. Quando você ora, não apenas fala a Deus. O céu inteiro se move em resposta à sua entrega sincera. A oração não é apenas expressão, é força em ação. Cada vez que você dobra os joelhos, algo acontece no mundo espiritual. O coração se aquieta, o medo diminui e a presença do Espírito Santo se manifesta com poder. Jesus, em sua sabedoria, nos alertou sobre a importância da vigilância espiritual. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, versículo 41, ele nos instrui: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Essa advertência revela a batalha que travamos dentro de nós mesmos. A oração é como a armadura que protege a mente e o coração. O apóstolo Paulo reforçou esse ensino quando, na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, versículo 2, escreveu: Perseverai em oração, vigiando nela com ações de graças. Ambas as passagens nos conduzem a compreender que não há força maior do que estar de joelhos diante de Deus. Quando oramos, nossas vontades se alinham à vontade divina. As tempestades deixam de dominar nossos olhares, porque começamos a enxergar o Senhor acima delas. É na oração que recebemos clareza para agir conforme a sabedoria celestial e coragem para permanecer fiéis mesmo sob pressão. Mais oração significa mais luz, mais poder e mais discernimento. Cada diálogo com Deus é uma semente de fé plantada no coração, que frutifica em perseverança e vitória no tempo certo. A oração também molda o caráter do discípulo. Ela não muda apenas as circunstâncias, mas transforma o coração que ora. À medida que o cristão persevera na disciplina da oração, ele se torna sensível à voz do Espírito e mais firme em meio às tentações. O poder da oração não está nas palavras decoradas, mas na sinceridade da alma que as pronuncia. Quando deixamos que o Espírito interceda por nós, até gemidos se tornam clamores eficazes diante do trono celestial. A oração conecta a fraqueza humana à força do Todo-Poderoso. Ela é o escudo diante dos ataques do inimigo e a fonte de renovação interior. E quando as lutas chegam, é na oração que descobrimos a ousadia de continuar. Nela aprendemos que não lutamos sozinhos, e nela somos lembrados de que a vitória já foi conquistada por Cristo. Assim, cada filho de Deus é convidado a desenvolver uma vida de intimidade constante, onde cada momento, seja de alegria ou dor, se torna um convite para conversar com o Pai. A coragem para enfrentar dias difíceis nasce nesse relacionamento vivo e terno que floresce entre o coração humano e o coração divino. Muitas vezes, a vitória vem não quando a batalha termina, mas quando o coração ora com confiança no meio do fogo e decide permanecer fiel.
É nessa fidelidade que nos tornamos inabaláveis, sustentados pela graça do alto. Glória a Deus. Jamais veja a oração como uma última alternativa, mas como sua primeira reação diante de qualquer desafio. Que cada manhã comece com o desejo de buscar o Senhor, e que cada noite termine com gratidão pelas suas misericórdias. O livro dos Salmos, capítulo 55, versículo 17, nos ensina: à tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Isso revela que o verdadeiro relacionamento com Deus não é limitado por horários ou circunstâncias. Ele está sempre receptivo à voz de seus filhos. Quando oramos, não precisamos pedir permissão ao inimigo para resisti-lo, pois a autoridade já foi concedida aos que estão em Cristo. A Epístola de Tiago, capítulo 4, versículo 7, confirma isso. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Há força nesse ato de submissão. Quanto mais nos rendemos ao Senhor, mais autoridade exercemos. Cada vez que a alma se curva diante de Deus em oração, ela se ergue diante do diabo com autoridade. Submeter-se ao Pai é reconhecer que todo poder vem dele e que, fora de sua presença, nada podemos fazer. Assim é construído o verdadeiro guerreiro espiritual, no secreto da oração, onde lágrimas se tornam escudos e palavras se transformam em cálices de vitória. A oração é o respirar do Espírito, a ponte entre a fraqueza humana e o poder absoluto de Deus, que opera em nós com graça e fidelidade. Quando oramos, convidamos o Rei do Universo a agir em nossas batalhas. A Escritura, no livro dos Salmos, capítulo 141, versículo 2, declara: suba a minha oração como incenso perante a tua face, e seja o levantar das minhas mãos como o sacrifício da tarde. Essa imagem poética nos lembra de que cada prece sincera é um perfume precioso diante do Senhor. Quando o coração se abre em rendição, o próprio Deus toma nossas petições e as transforma em instrumentos de sua vontade. O caminho do cristão é pavimentado pela graça, e cada passo é guiado por mãos invisíveis que sabem exatamente onde conduzir-nos. Mesmo quando o fardo parece pesado demais, o Senhor já preparou um escape. Ele é o nosso refúgio, libertador e fortaleza segura. Quando as batalhas da vida se levantam, é Ele quem marcha à frente do seu povo, abrindo caminhos onde não há passagem. Nada é impossível para o Deus que nos sustenta. O impossível humano é apenas o cenário onde o poder divino se manifesta com maior esplendor. É nessas horas que o cristão aprende a agradecer antes da vitória visível, porque confia na fidelidade invisível de quem nunca falha. Louvar a Deus em meio à prova é declarar que a fé vê muito além do momento atual e enxerga o triunfo preparado pelo Senhor para aqueles que perseveram nele. Com confiança no coração, declaramos as promessas contidas nas Escrituras. O livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 7 diz: o Senhor fará que sejam derrotados diante de ti os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. Essa promessa fala de proteção, de vitória concedida pela mão de Deus. O discípulo que a crê passa a caminhar em ousadia, porque entende que nenhuma arma forjada prosperará contra os que permanecem sob o abrigo do Altíssimo. Jesus reafirma esse poder no Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, versículo 19, assegurando que ele deu autoridade aos seus seguidores sobre toda a força do inimigo. Assim, quando o medo se insinua, proclamamos a verdade. Nada poderá nos causar dano sob a cobertura do sangue do Cordeiro. E quando a fraqueza tenta enfraquecer a fé, devemos lembrar que os anjos do Senhor estão a postos, guardando cada passo nosso. O Deus Emanuel, Deus conosco, jamais abandona um filho em batalha. Ele é defensor, torre forte e escudo de justiça. Cada luta travada está em suas mãos, e cada lágrima derramada é recolhida por ele como prova de amor. Diante de todo o mar vermelho e de cada gigante que se ergue,
A presença do Senhor é sempre maior e mais poderosa, conduzindo o crente à vitória final com perfeita paz. Eu creio. Diante de tudo isso, resta-nos agradecer. O coração grato reconhece que todas as conquistas pertencem ao Senhor. Quando o Espírito Santo habita plenamente em nós, somos fortalecidos com ousadia e convicção. Invocamos a promessa da segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 7, lembrando que o Deus que habita em nós não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. E ainda, a primeira carta de João, capítulo 4, versículo 18, acrescenta: no amor não há medo, o perfeito amor lança fora o medo. Assim, nos firmamos na verdade de que o amor de Deus é perfeito, constante e não falha. Ele nos sustenta, nos guarda e nos envolve numa segurança inabalável. Quando compreendemos isso, a alma descansa, porque sabe que todas as lutas têm propósito e que por trás de cada cicatriz há uma história de redenção. Por isso, louvamos ao Senhor Jesus, nossa rocha firme, nosso alicerce eterno, o Deus que vence por nós. Que as nossas orações sejam diárias, cheias de fé e rendição, e que delas nasça uma vida de comunhão crescente com o Criador. Que o Espírito Santo nos lembre de que pertencemos a Cristo e, portanto, não seremos derrotados pelo medo nem pela dor. Em nome de Jesus confiamos, oramos e declaramos: a vitória já é nossa, não porque merecemos, mas porque Ele nos amou primeiro, com amor eterno e inquebrantável. Abençoe este canal. Curta, inscreva-se, ative as notificações e compartilhe. Volte amanhã. Vamos orar juntos novamente.